revestido de autoridade, da autoridade daquele quem o enviou. Então, nós pensamos na questão do apostolado como assim, né, algo muito grandioso. E tratando-se de quem enviou, de fato é. Mas os apóstolos, eles tinham essa missão dada por Deus no início, nos primeiros anos da igreja, para estabelecer as doutrinas básicas da fé cristã, estabelecidas primeiramente por Cristo, durante a sua vida aqui na terra, em forma humana, e posteriormente concedida pelo Espírito Santo. Não existe hoje, nos nossos dias, apóstolos, no sentido de que tem homens que recebem de Deus novas doutrinas, novas direções, tudo aquilo que deveria ser dado, concedido à igreja, está fechado nas Sagradas Escrituras. Não existe novas revelações para a igreja de Cristo, para o povo de Cristo. Pode ser novo para mim, para algum de vocês, porque não nos foi revelado ainda, mas está aqui. Por isso que nós temos que garimpar, buscar, escavar, como alguém que procura por pedras preciosas. As pedras preciosas estão aqui, mas para nós encontrarmos, precisamos nos aprofundar. Amém? Mas no sentido literal da palavra apóstolo, todos nós temos essa missão. Todos nós somos enviados por Cristo temos essa missão, temos essa responsabilidade. E Deus delegou à sua igreja e aos seus filhos essa autoridade. Em nome de Cristo Jesus, nós temos autoridade para pregar o Evangelho de Cristo e aguardar, esperar com fé naquele que prometeu, naquele que nos enviou, não em nós mesmos, não na nossa capacidade, mas daquele que nos enviou. Temos que ter a fé, a certeza, a esperança de que haverá respostas. Não 100%, mas haverá respostas ao nosso trabalho, ao nosso evangelismo, às nossas orações, às nossas intercessões, fazendo sempre com fé em Cristo Jesus. Então, Paulo, apóstolo de quem? Quem foi que o enviou? Quem foi que enviou? Vocês estão com as Bíblias abertas? Quem foi que enviou? Quem foi que chamou? Quem foi que comissionou Paulo para essa missão? Cristo Jesus. Ele foi chamado, lembram-se da história de Paulo, perseguidor da igreja, a caminho de Damasco, com cartas das autoridades. Até então, ele era um apóstolo das autoridades judaicas. Ele tinha uma missão. Qual era a missão de Saulo? Prender, torturar, e até tinha autoridade até para matar os cristãos. Então, até então, ele era apóstolo dos fariseus. Ele tinha essa missão, estava revestido dessa autoridade. Mas no caminho para Damasco, ele se encontra com quem? Com Cristo Jesus. Vocês conhecem a história? Então, ele foi chamado por Cristo Jesus, não por vontade própria, não pelo seu próprio entendimento, porque o entendimento dele era totalmente contrário. Mas aí, então, ele tem um encontro com Cristo, e Cristo dá a ele essa missão, de que você, de agora em diante, vai se tornar um apóstolo, um enviado, da minha parte, não mais dos fariseus, mas de Cristo Jesus. De Cristo Jesus por vontade de Deus. Então ele está confirmando. Eu não me tornei um apóstolo por vontade própria. Eu acordei de manhã, de hoje em diante eu vou ser um apóstolo. Não, mas ele foi chamado, foi comissionado por Cristo Jesus por vontade de Deus. Ele está escrevendo esta carta para quem?
Para quem que ele está escrevendo? Para a igreja. Para a igreja de onde? De Éfeso. Será que todos que viviam na igreja de Éfeso eram santos e fiéis? Uma grande interrogação. Então ele está falando aqui, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E aí vamos adaptar aqui para a nossa realidade. Vamos imaginar ele escrevendo para a igreja de Nova Vida em Coelho. E diz assim, aos santos que vivem em São Gonçalo, fiéis em Cristo Jesus. Aí eu tenho que parar e pensar. Eu me enquadro dentro das características do que é ser santo dentro da palavra de Deus. Nós entendemos o que significa ser santo dentro do contexto eclesiástico. Ele diz também aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Eu tenho que me questionar, eu tenho sido fiel a Cristo Jesus? Eu tenho vivido de acordo com aquilo que Deus espera de mim, buscando santidade, me afastando do pecado? Eu tenho feito isso? Eu tenho sido fiel aos ensinamentos de Cristo, à sua doutrina, aquilo que Ele nos ensina? Eu tenho sido fiel? Eu tenho que me questionar. E eu não posso ser precipitado na resposta. Para eu poder entender o que é ser santo em Cristo Jesus, eu tenho que entender, eu tenho que me aprofundar nesse tema, nessa matéria. O que é ser fiel a Cristo? Será que ser fiel a Cristo é ser membro de uma igreja? Vir aos cultos aos domingos? Entregar meu dízimo? Trabalhar em algum setor, em algum ministério da igreja? Será que isso me faz ser fiel? Isso é suficiente? Vai muito além. Mas como que eu vou ter essa compreensão? Como que eu vou ter esse entendimento? Se eu não me aprofundo nas Sagradas Escrituras, se eu não oro, fazendo esse autoexame, pedindo que o Espírito Santo haja como esse médico, que vai nos analisar e vai dizer aonde está o problema. E eu tenho que orar, eu tenho que ser sincero, Senhor, fazer como o salmista, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, sonda meu coração, a minha mente, meus pensamentos, meus desejos. Veja, Senhor, se há alguma coisa contrária à Tua vontade na minha vida, no meu querer. Todos os dias, fazer esse autoexame. Nós não nos banhamos todos os dias, não fazemos a nossa higiene pessoal, temos que fazer também essa higiene da alma, da mente, porque se a poluição física está aí nos contaminando todos os dias, né, a poluição espiritual também. Por isso se faz necessário essa higiene da mente, do coração, dos nossos propósitos, do nosso querer, da nossa vontade, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito. Senhor, está de acordo com a Tua palavra? Está de acordo com o que significa santidade e fidelidade a Cristo Jesus? São questionamentos. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que nos questionar, nós temos que nos autoexaminar. Versículo 2, aí ele diz, na sua introdução, à carta aos santos e fiéis em Cristo Jesus: graça a vós outros e paz da parte de Deus. É impossível haver paz sem a graça. Primeiro recebemos a graça. Recebemos graciosamente o perdão dos nossos pecados. E depois a paz. Ainda que vivamos num mundo violento, cheio de violência,
cheio de conflitos, cheios de guerra, mas quando nós somos alcançados pela graça e misericórdia de Deus, podemos viver em paz. Porque antes de Cristo Jesus, antes de termos esse encontro com Cristo Jesus, nós vivíamos em guerra com Deus. A nossa natureza pecaminosa ficava guerreando, conflitando com a palavra de Deus. Mas quando a graça de Deus nos foi revelada em seu Filho, em nosso Senhor e Salvador, hoje podemos dizer que temos paz. É impossível haver paz quando estamos vivendo em guerra com o nosso Criador, com o nosso Deus. Primeiro, entramos em paz com Ele. Depois, entramos em paz interior. E não se engane, o nosso inimigo, o mundo, os principados e potestades, das quais Paulo vai tratar aqui também em Efésios, vão fazer de tudo para roubar a nossa paz. E se nós, não adianta, termos à nossa disposição a armadura de Deus, estarmos vestidos com ela, termos na nossa mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, se não sabemos usar, se não sabemos lutar, se não sabemos usar o equipamento que Deus tem nos dado, não sabemos, seremos derrotados. Por isso, o preparo tem que ser aqui, na mente. Começa pelo capacete da salvação. Para que serve um capacete? Para proteger a cabeça, mas principalmente o que está dentro da cabeça, a nossa mente. Proteger, blindar os nossos pensamentos. Essa é a razão, a função do capacete. Proteger o nosso cérebro. No caso aqui, espiritual, a nossa mente. Mas quando nós não sabemos, não nos vestimos com o capacete da salvação, nós não entendemos o que é salvação, o tamanho desse presente, desse dom que nós recebemos, tratamos às vezes a salvação como algo comum, banal. A nossa mente fica vulnerável aos ataques do inimigo. E ele vai influenciar, vai jogar setas na nossa mente. Precisas. Justamente atacando aquelas áreas onde fomos traumatizados, onde fomos feridos, onde fomos magoados, e não foi tratado, não foi curado pelo dom da salvação. Estamos na igreja, passamos pelo batismo das águas, fazemos parte do corpo de Cristo, mas a nossa mente permanece vulnerável através daquilo que vemos, ouvimos, assistimos na TV, daquilo que nós lemos nas redes sociais. A mente fica vulnerável. E aí, quando nós perdemos na nossa mente, perdemos a guerra. Eis a razão, aí Paulo diz lá em Coríntios, né? Eis a razão porque existem tantos entre vocês fracos e doentes, e não poucos os que morrem. E Cristo também disse, né, que o meu povo padece porque lhe falta entendimento, conhecimento. Graça a vós outros e paz, da parte de quem? A paz não virá do homem, não virá de instituições. A nossa paz não vem de governo. A nossa paz, louvado seja Deus, vem da parte de Deus, nosso Pai. Quando nós estamos em paz com Deus, estamos em paz com nós mesmos. Quando nós estamos em paz com Deus, estamos em paz com o próximo. Não com o mundo. Com o mundo nós estamos em guerra. Eis a razão, a finalidade da armadura. Porque estamos em guerra. Estamos em paz com o nosso próximo, ainda que ele seja nosso inimigo. Porque entendemos,
como Paulo vai falar em Efésios 6, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Judas, quando traz Jesus e conduz os soldados ao encontro de Jesus no jardim de Getsêmani, Jesus chama Judas de amigo, embora Judas não fosse seu amigo. Mas Jesus estava em paz com Judas, apesar de estar sendo traído por ele. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graça, algo imerecido. O que nós fizemos para receber essa graça? O que nós fizemos para receber o perdão? Nada. É imerecido. E a paz é o resultado da graça que Deus nos concedeu. Versículo 3. Uma doxologia agora. Agora ele vai louvar. Ele faz a apresentação, diz para quem está escrevendo, fala da graça e da paz que nós recebemos em Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. E diante dessa grande revelação que ele concede, logo nos 2 primeiros versículos, ele para louvar a Deus, bendizer a Deus, glorificar a Deus, dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Atenção agora, hein? Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. É onde essa guerra é travada, é nas regiões celestiais. Bendito Deus e Pai, que nos tem abençoado. Esse nos tem abençoado dá a ideia de algo contínuo. Ele não diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, mas que tem nos abençoado. Ele nos abençoou ontem, está nos abençoando hoje e irá nos abençoar amanhã. Todos os dias. Ele tem nos abençoado. Todos os dias Ele tem nos abençoado. Entendam isso. Em todos os dias, bons ou maus. Nos dias em que você recebe o resultado de uma cura, Deus te abençoou. Mas no dia que você recebe um diagnóstico de uma doença, Ele não te abençoou, Ele te abandonou. Não, Ele está contigo ali naquele dia também. Nos dias em que você recebe notícias boas e nos dias que você recebe notícias ruins, Ele tem nos abençoado. Mas por não entendermos isso, perdemos as batalhas. Perdemos as batalhas, somos derrotados. Aí o inimigo vem, você diz que é filho de Deus e está passando necessidade, você diz que é filho de Deus, está passando por esse problema, ele vai minando a nossa mente, a certeza da nossa salvação. Entendam isso, essa bênção é contínua, não falta. Aquele que beber dessa água aqui, daqui a pouco vai precisar de mais. Mas aquele que bebe da água de Cristo, jamais terá sede, porque de dentro dele fluirão rios de águas vivas. Ele tem nos abençoado com algumas bênçãos espirituais. É com algumas? Com o quê? Toda sorte de bênção que você puder imaginar está à sua disposição, está à minha disposição, está lá. E passamos necessidades, por quê? Não vamos lá e pegamos, está à nossa disposição. Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Material, né? É isso que está ali? Bênção o quê? Espiritual. Mas nós buscamos o quê? Bênção material.
Aí não. A promessa não é de bênção material. Não é de riqueza, não é de dinheiro, não é de prosperidade. Esse evangelho que é pregado aí não está de acordo com a palavra de Deus. Mas nós temos que entender, compreender, saber que todas as bênçãos, né, que Ele tem nos abençoado continuamente, com toda sorte, não é com algumas coisas, mas com toda sorte de bênção espiritual. Por não saber isso, muitos crentes têm perdido as suas guerras. Bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo. Onde Cristo está? Hoje, agora, nesse momento? Daqui a pouco ele vai falar. A primeira grande bênção espiritual com a qual Deus nos abençoou na região celestial, e a igreja está com Cristo na região celestial, a primeira grande bênção foi que Ele te escolheu. Ele me escolheu, versículo 4. Assim como nos escolheu. Ele nos escolheu. Essa é a maior das bênçãos. Ele nos escolheu. Ele nos chamou. Ele nos elegeu. Nos escolheu nele quando você começou a fazer as coisas certas, quando você começou a praticar as coisas boas, aí Deus foi lá e te escolheu. Está fazendo por merecer. Não. Mas antes da fundação do mundo. Deus, quando criou todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 1, Ele vai criando todas as coisas, e no 6º dia Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, o homem e a mulher, e os delega autoridade, os reveste de autoridade para exercer autoridade lá no jardim no Éden. Nós já estávamos incluídos nesse plano. A humanidade está incluída nesse plano. Para quê? Qual a finalidade? Você foi escolhido, você foi chamado, você foi eleito, você foi separado por Deus para ser o quê? Santos, irrepreensíveis. Não é para viver do jeito que eu quero, que eu imagino. Eu não me apresento diante de Deus em oração para apresentar a Ele os meus desejos, as minhas vontades. É o contrário. Nós nos apresentamos diante dele e dizemos assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? O que eu posso fazer? Eis-me aqui. Eu sou teu servo. Basicamente, a diferença, nós éramos escravos, hoje somos servos, filhos e servos. Filhos, servos, servos, filhos. Basicamente, a diferença entre um escravo é que, ainda que ele queira a liberdade, ele não tem poder para isso. Ele é propriedade do seu dono. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos de Satanás. Mas Deus nos comprou. Nos resgatou. Comprou, toma aqui, ó. Nós nos tornamos escravos de Satanás quando Adão e Eva pecaram. Quando nossos pais pecaram. Daí por diante, não só Adão e Eva, mas toda a sua descendência tornaram-se escravos. Nascemos escravos. Mas Cristo nos comprou. Deus nos comprou. Não com ouro, não com prata, mas com seu próprio sangue. Temos que entender isso. Antes de questionar o amor de Deus, eu acho que Deus não me ama. Olha para a cruz. Veja Cristo crucificado lá, sofrendo, sangrando por você. Depois me responda se isso não é prova de amor. Ele precisava disso? Não. Mas porque nos amou. Nos escolheu para sermos santos. Então, basicamente, falei, escravo, ainda que ele queira.
se tornar livre. Ele não pode, ele não tem poder para isso. O servo, ele serve ali. Ele pode até ir embora. O servo, ele pode. Pagou a dívida. Nós temos como pagar a dívida? Na história de Israel, às vezes a pessoa tinha uma dívida com alguém. E aí ele ia pagar essa dívida, não tinha dinheiro, pagava a dívida com o seu trabalho. Aí ia trabalhar para aquela pessoa, até ia contabilizando ali, somando os valores, até pagar a dívida. Depois disso ele podia ir embora. Mas Deus é tão gracioso que Ele até permite. Se alguém quiser virar as costas para Ele, ir embora, depois dele ter morrido, depois dele ter resgatado, depois dele ter comprado, o escravo, que era tratado como pior do que um bicho, pior do que um animal, se essa pessoa quiser se rebelar contra Deus e voltar para o seu antigo dono, Deus até permite. Você quer voltar? Esqueceu do que você sofreu, que você passou na mão do diabo? Quer voltar? Pode voltar. Não vou te impedir. Como o pai do filho pródigo. Eu quero ir embora. Tá bom, meu filho. Você quer ir embora, vai. Não vou te amarrar, não vou te prender aqui. Não vou dar ordem aos meus empregados para não deixar você sair. Você quer ir embora, vai. E ele teve a oportunidade de se arrepender e voltar. Muitos não têm essa oportunidade. Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Agora, novamente, eu tenho que parar aqui e pensar. O que é ser santo? Aí a gente volta um pouquinho a fita. É ser membro de igreja. É estar todo mundo bonitinho, bem vestidinho, limpinho, na igreja. Sabe que isso é ser santo? Não falar palavrão. Não fazer coisa errada. São coisas que o santo faz, mas isso nos transforma, nos torna santos. Isso vai muito além. É o que está dentro de nós. Não adianta você limpar o copo por fora e ele permanecer sujo por dentro. Como sepulcros caiados também, por fora branquinho, por dentro cheio de podridão. Deus vê o coração. E irrepreensíveis perante Ele em amor. E eu tenho que entender. Senhor, diante de Ti, pode me repreender, Senhor, se há algum caminho mau em mim. Fala, revela, mostra. Em amor. Fazendo essas coisas não por obrigação, não por dever de causa. Porque se eu não fizer, Deus vai me castigar. Não, mas em amor. Quando nós fazemos algo em amor, isso gera em nós alegria, prazer, felicidade, porque eu estou fazendo em amor. Versículo 5. Ele nos predestinou para Ele, não para o mundo. O ser humano não foi predestinado para o inferno. O ser humano não foi criado para a morte eterna, não. Ele foi criado, nós fomos predestinados para Ele, para vivermos por Ele, para Ele. Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Nós não fomos, o ser humano não foi criado para ser apenas mais uma criatura, dentre tantas outras, à semelhança dos animais. Não, mas Ele nos criou, Ele nos predestinou com a finalidade de sermos adotados como seus filhos, por intermédio das boas obras. Somos adotados por Deus por meio das boas obras. É isso que está escrito ali?
O que está escrito na sua Bíblia? A adoção de filhos por meio de quem ou do quê? De Jesus Cristo. E não existe outro meio, só existe esse. Não existe outra forma, não existe outro caminho, não existe outra pessoa, a não ser Jesus Cristo. É por intermédio de Jesus Cristo que nós recebemos a adoção de filhos. Essa história de que todas as religiões levam a Deus não é bíblica, não é cristã. O que importa é que você está fazendo bem. Toda religião é boa. As religiões ensinam coisas boas. O importante é o que eu faço. Eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa caridosa, eu faço bem, eu não faço mal para ninguém. Se isso resolvesse o problema do pecado humano, Cristo não teria morrido. Cristo morreu à toa, então, sem necessidade. Morreu à toa. Se as boas obras podem nos tornar filhos de Deus, se as boas obras podem nos tornar santos irrepreensíveis diante de Deus, Jesus morreu à toa. Jesus, desce dessa cruz aí, está pagando um mico. Se ele morreu na cruz do Calvário, por você e por mim, é porque não tinha outro jeito. Vocês estão entendendo? É por intermédio dele, para ele e por ele. Aleluia. Adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo, de acordo com o consentimento da vontade de Deus. Não é da minha vontade, ou da vontade de quem quer que seja, mas da vontade de Deus. E para que isso? Qual a finalidade? Versículo 6. Para o nosso louvor, para a nossa glória. É isso aí? É para o louvor de quem? Ele fez tudo isso para o louvor da glória da sua graça. É para que a graça de Deus, a bondade de Deus seja glorificada, seja bendita, seja louvada, seja exaltada por aqueles que foram resgatados, por aqueles que tiveram seus pecados perdoados. O povo de Deus agora, os seus filhos, possam louvá-lo pela sua graça, para o louvor da glória de quê? Da graça de Deus, que ele nos concedeu gratuitamente, não foi por algo merecido, e é isso que é um outro ponto que tem feito muitos cristãos perderem a batalha, perderem a luta, porque quando eles vencem, foi porque eu orei, foi porque eu jejuei, porque eu sou um dizimista fiel, porque eu faço, eu aconteço, eu não falto um culto. Ele está glorificando a quem? A si mesmo. E não a Deus. Foi gratuitamente. Nós não fizemos nada por merecer e ainda hoje não fazemos. Não fazemos nada por merecer. O pouco que a gente faz, fazemos por amor. Santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, porque nós reconhecemos o amor que Ele teve para conosco. Para o louvor da sua glória, da sua graça, que nos concedeu gratuitamente. Entenda isso. Tudo o que nós recebemos é gratuitamente. Não é porque merecemos. Entendam isso. Louvem e glorifiquem sempre a Deus. Agradeçam sempre a Deus. Você trabalhou? Você estudou, se formou? Você está trabalhando? Você tem um emprego? Você recebe o teu salário, a tua fonte de renda, todo final de mês? Foi Deus que te deu.
Foi Ele que te deu capacidade para estudar, força de vontade para perseverar. Ele que te deu capacidade e força, saúde para trabalhar, disposição para levantar da cama mesmo quando você não queria. E encarar ônibus lotado, trabalhar, levar o sustento para sua casa. Sempre foi Deus. Porque sem Deus não temos disposição nem para levantar da cama. Repreensível. Segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente em quem? No amado. Quem é o amado? Jesus. João Batista, quando termina de batizar Jesus, ele ouve uma voz do céu que diz: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus é o amado. Aleluia. É nele. Gratuitamente. Quem pagou o preço? Foi Jesus. Não foi você, nem eu, nem ninguém sobre a face da terra. Foi Jesus. A Ele, e somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Versículo 7. No amado, no qual ou em quem temos a redenção. Fomos reabilitados, fomos libertos, fomos salvos. Pelo dinheiro, pelo ouro e a prata deste mundo, pelo seu sangue. Recebemos a redenção, temos a redenção. Fomos libertos, reabilitados, salvos pelo seu sangue. A remissão, o perdão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Versículo 8. Que Deus derramou abundantemente. Abundou, superabundou. Que Deus derramou a sua graça. Ele derramou a sua graça abundantemente sobre nós, sobre você, sobre mim, sobre todos os seus filhos, sobre todos aqueles que foram comprados, remidos por Cristo Jesus. Com abundância. Não há falta, não há escassez. Nas regiões celestiais não nos falta. Recebemos de Deus, temos sido, nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E a graça de Deus faz parte do pacote. Dessas bênçãos, dessa toda sorte de bênção espiritual, está incluída a graça de Deus. A riqueza da sua graça, com abundância, abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Se nos falta, a sabedoria de Deus está à nossa disposição. A sabedoria de Deus está nesse pacote de sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A sabedoria está aqui, meu filho. Mas por preguiça, por falta de vontade, por falta de interesse, por falta de entendimento, não buscamos a sabedoria. Preferimos viver como tolos. E aí vamos vivendo como tolos, apanhando aqui, apanhando ali, sendo derrotados, sendo envergonhados. E aí colocamos a culpa em Deus.
quando na verdade a culpa é nossa. Porque toda a sabedoria de Deus está à nossa disposição. Precisamos buscá-la em oração, em leitura, em comunhão com Deus, meditando na sua palavra. E prudência, discernimento bíblico. Prudência, discernimento bíblico. As crianças acreditam em tudo o que ouvem. O adulto não. Ele tem discernimento bíblico. Ele tem discernimento espiritual. Eu tenho sempre o pé atrás. Se o mundo diz que isso aqui é bom, pode até que seja bom. Mas se o mundo diz que determinada coisa é boa, eu já fico meio desconfiado. Aí eu procuro saber, quem é que está falando que isso é bom? Bom? Aí a palavra de Deus diz, maldito aquele que diz que torna o bem mal e o mal bem. Não é o que o mundo está fazendo? Essa inversão de valores. Chamam de bem aquilo que é mal e o mal que é bem. Então eu fico, examino, vou orar, vou questionar, Senhor, isso provém de Ti? Isso é manifestação da Tua graça, da Tua misericórdia? Tem coisas que são evidentes, são claras, não tem nem o que questionar. Mas o inimigo ele usa de muitos disfarces. Discernimento bíblico, discernimento cristão ou discernimento espiritual. Nós temos o Espírito Santo para dizer, meu filho, minha filha, sai fora, isso é furada, isso não tem nada a ver comigo, isso é coisa do inimigo, não se meta com isso. E tem coisas que Deus vai dizer, vai, porque é a manifestação da minha graça, da minha misericórdia para com a humanidade. Toda sabedoria e prudência. Não é porque estão falando que é bom, mas porque Deus está dizendo que é bom. Versículo 9. Então, o Senhor derramou abundantemente sobre nós toda sabedoria e prudência, desvendando, tirando o véu, revelando, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Em Cristo Jesus, a vontade de Deus oculta desde a criação do mundo, em Cristo foi revelado, foi desvendado o mistério da vontade de Deus. Porque a vinda de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição e tudo o que está acontecendo no mundo espiritual faz parte do mistério da vontade de Deus. E eu preciso me aplicar para conhecer cada dia mais e mais da sua vontade. Vírgula, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, a sua aprovação, segundo o seu beneplácito, que propôs em Cristo. O mistério da vontade de Deus foi proposto em Cristo, de fazer convergir, reunir em Cristo, na dispensação da plenitude, na consumação dos tempos, no tempo certo, na hora certa, todas as coisas ocultas até então, foram desveladas, foram reveladas em Cristo Jesus. E entendemos que todas as coisas
Hoje, nós lemos as profecias do Antigo Testamento e vemos que elas apontam para Cristo. E as coisas que acontecem hoje, de acordo com aquilo que Jesus falou que iria acontecer, não só no mundo, mas na sua igreja, apontam, confirmam que Jesus é o Filho de Deus. Não era um homem comum. Porque ele não... Um homem comum não teria condições de entender o mundo dos nossos dias se não fosse em Deus. Um homem comum não teria condições para isso. Convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, tudo está ligado a Cristo. Tudo está interligado a Cristo. E é por esta razão que nós podemos crer que assim como ele veio a primeira vez e como ele prometeu, dizendo que voltará, isso pode gerar paz em meio à guerra. Como nós lemos aqui no versículo 2. Não olhe para as suas lutas, as suas dificuldades. Olhe para a promessa. Cristo falou, eu voltarei. Eu vou voltar, vou buscar a minha igreja, vou buscar a minha noiva e levarei para passar a eternidade comigo nos céus. Esse mundo é passageiro. A alegria que nós temos, que você tem, que eu tenho, é passageira. A tristeza também. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 11. Nele digo, nele quem? Em Cristo Jesus. No qual fomos também feitos herança. Somos herdeiros. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos também herdeiros das promessas do Pai. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus. Fomos predestinados para as coisas boas. Fomos predestinados, fomos escolhidos, fomos eleitos por Deus para desfrutarmos das coisas boas e recebermos toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No campo da batalha, nós precisamos manter a cabeça erguida e esse bom ânimo. Mas às vezes, já entramos no campo de batalha, derrotados, como pobres coitados, que não têm um Deus que o ama, como alguém que está desguarnecido, desfavorecido das bênçãos de Deus, seremos derrotados. Mas quando nós entendemos que nós fazemos parte da herança de Deus, predestinados por Ele, segundo o propósito, qual o propósito dele? Que sejamos abençoados. Faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Qual a finalidade? Versículo 12. A fim de sermos felizes, sermos glorificados, sermos aplaudidos, sermos elogiados. Não. Para sermos louvor da sua glória. Para que, ao olhar para um cristão, olhar para uma igreja, Deus seja louvado. Não o ministério, não a liderança, não cada um de nós individualmente, mas para que vivamos, não para sermos reconhecidos, vivamos não para sermos aplaudidos, mas que possamos viver para o louvor da glória de Deus. Nós, os que de antemão, antes,
esperávamos, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós, os que de antemão, desde agora, esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, muitos escutam, mas poucos ouvem. Também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, ouviram, estão ouvindo a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, ouvimos o evangelho da salvação. E aí, o ouvir a palavra da verdade fez com que crescemos, tendo nele também crido. Ouvimos, cremos e fomos agora o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa. Quando nós ouvimos e cremos, recebemos o selo da promessa, que é o Espírito Santo, que é o penhor, que é a garantia. Não é aquilo que eu faço. O que eu faço não é garantia. O que eu faço é apenas reflexo. É consequência de termos recebidos o selo do Espírito Santo, o selo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém.